Boa noite a todos e a todas. Gostaria de acolher vocês com o Salmos 92. E assim, um prazer enorme, né? Estarmos aqui reunidos, pessoas de lugares diferentes. É uma maravilha. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com um som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com teus feitos, exultarei nas tuas obras. Então, com esta palavra, né, de Salmos, a gente queria dar início e agradecer ao pastor. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso encontro, ao nosso grupo. E eu vou fazer uma breve oração, certo? Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, mais que especial, Senhor, que Tu nos concedes para estarmos juntos, nesta sala, Pai, para aprendermos mais um pouco, para conhecer a Tua palavra. Queremos somente Te agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Amém. Então, Pastor Nelson, sinta-se na nossa casa. Muito obrigado, Ana Rosa. Uma pergunta: tem gente nova no grupo? Tem gente que não participou antes de outras partes das minhas apresentações? Acho que não. Não, acho que... Não, a pergunta é porque senão eu ia ter que talvez recapitular uma coisa para poder introduzir uma coisa nova, né? Porque existe uma certa sequência na minha apresentação e no programa que me foi sugerido, né? E que nós, assim, decidimos. Mas se não é esse o caso, eu posso fazer isso de forma bem breve, né? Pode. Acho que as pessoas que estão aqui são as mesmas. Certo. Então, recapitulando brevemente o que a gente já viu até agora. O tema geral que me foi dado é a formação do povo de Israel. É um tema, pelo título, é um tema histórico, a formação do povo de Israel. No entanto, como as nossas fontes que falam sobre o assunto não são fontes históricas, mas são fontes teológicas, religiosas ou testemunhos de fé, então a nossa preocupação é de ver tanto o que esses textos que nós abordamos querem dizer, qual é a sua intenção última de ser quando são transmitidos, e qual é a memória histórica que eles carregam junto. Então, é um desafio de fazer isso com diversos textos. Nós aqui não estamos fazendo um estudo bíblico de um texto concreto cada noite. Nós estamos pegando vários textos que abordam uma certa temática. Então, também não é um estudo bíblico tradicional, onde a gente pega um texto, né, específico e fala somente sobre esse texto. Não era essa a proposta que me foi feita, mas é de pegar um tema e, a partir de diversos textos, apresentar esse tema. Então, o tema formação do povo de Israel nós tratamos em 2 ocasiões. Primeiro, uma ocasião mais genérica, mais assim, que abarca o todo do tema, né? Ali nós vimos que o povo de Israel não surge no Egito, como diz o testemunho bíblico, porque essa afirmação não é uma afirmação histórica, mas é uma afirmação teológica. A afirmação teológica de que nós, o povo de Israel, surgimos no Egito, é uma afirmação de que o nosso Deus
que nós surgimos na opressão e o nosso Deus é aquele que nos libertou da opressão. É isso que até hoje a comunidade judaica lê por ocasião da Páscoa, né? A Páscoa judaica hoje, né, lembra então esse acontecimento da libertação do povo e se entende como sendo o povo oprimido que foi libertado pelo seu Deus. Vimos que o povo de Israel surge por volta da metade do século XIII a.C., século XIII a.C., metade do século XIII é 1250 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Isso é metade do século XIII. Você sabe que é de conta de trás para frente, quando a gente fala na época anterior a Jesus Cristo. Século XIII é antes do século XII, não depois, né? Século XIII antes do XII, o XII antes do XI, e assim por diante. Então, o povo de Israel surge a partir da união de diversos grupos na Palestina, na metade do século XIII. Bom, isso nós vimos na primeira sessão, e nós vimos lá que os diversos grupos poderiam ser abordados individualmente nas sessões seguintes. Então, nós abordamos na segunda sessão o grupo, eu vou chamar de os grupos abraâmicos, ou seja, os textos que refletem as histórias dos patriarcas e das matriarcas de Israel. Né? Vimos, então, ali que essas histórias de famílias refletem as histórias de um grupo seminômade que aos poucos se foi sedentarizando na Palestina, que veio de fora e foi se sedentarizando e ocupando espaços entre as cidades cananeias da época. Então, esses são os grupos abraâmicos, são os primeiros grupos, é o grupo que nós primeiramente abordamos que fez parte do futuro povo de Israel. O segundo grupo, então, é o grupo de Moisés, ou o grupo do Êxodo, e sobre esse nós queríamos falar hoje. Quem é esse grupo do Êxodo? Quem é o grupo que passou pela experiência de opressão e libertação do Egito? Nós, repito, né, não são todas as tribos que estiveram no Egito, mas apenas alguns grupos que depois, mais tarde, se formaram como tribos e participaram do povo de Israel na Palestina. Lembrando alguns argumentos, né, nós vimos, em primeiro lugar, que como o povo escreve história. Né? Eu falei, não sei se vocês estão lembradas, de que as tribos vêm primeiro. A história de que as tribos são iguais aos filhos do patriarca Jacó é posterior. Não sei se vocês estão lembrados disto. Né? Na origem estavam as tribos. A partir de um sentimento de coesão das tribos, surge a construção de que todos somos irmãos de um mesmo pai. E esse mesmo pai, então, é Jacó, que se identifica com Israel, um povo. Quer dizer, uma pessoa se identifica com um povo. E as tribos que formam o povo de Israel se transformam em filhos desse um patriarca Jacó. Né? Então, essa é a maneira de contar história de grupos através de histórias de famílias. A gente chama isso de saga. Né? A saga, você sabe, a saga é uma história de uma família. Né? Então, a gente chama de saga essas histórias que transformam as coisas genéricas em coisas específicas. Ou os grupos se tornam pessoas, as tribos se tornam pessoas. Então a gente escreve a história das tribos como se fosse uma família com irmãos. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que nós vimos que é impossível todas as tribos terem tido essa experiência. Mas é possível dizer a posteriori, quer dizer, na retrospectiva, é possível dizer nós todos estivemos representados nesse grupo que esteve
o que teve a experiência da libertação no Egito. Nós todos estivemos no Egito somente representados, obviamente. Então, essa confissão de fé de que nós todos estivemos no Egito deve ser entendida como uma parte de nós teve essa experiência e nós compartilhamos essa experiência. Eu não sei se eu estou falando muito difícil, né? Eu sei que isso é uma coisa um pouco anormal, né, para vocês que leem o texto bíblico. O texto bíblico vai falar o seguinte, né? O Jacó teve 12 filhos, um deles era o José foi vendido como escravo no Egito, e no Egito ele prosperou, se tornou o mordomo maior, né, o grão-vizir do faraó, e como tal, vieram os irmãos dele comprar comida na época de carestia, e toda a família de José, Jacó e os 12 filhos, né, foram para o Egito, e lá de 70 pessoas se multiplicaram em 3 ou 4 gerações, conforme uma tradição, ou em 400 anos, conforme outro texto, né, num grande povo. E esse povo foi oprimido pelo faraó, e esse povo fugiu ou foi expulso do Egito e atravessou pelo deserto e invadiu a Palestina, a terra prometida. Assim está no testemunho bíblico, assim vocês conhecem. Agora o historiador vai bagunçar esses textos, né? Vai bagunçar, ou seja, bagunçar significa, vai dizer o que é teologia, o que é testemunho de fé, o que é releitura de fé e o que é fato histórico. As duas coisas estão imbricadas, né? Imbricadas, e a gente não deve confundir as duas coisas. Já também porque, naquela época, o conceito de história que nós temos não era o mesmo, né? Para eles, história implica em interferência divina nos processos humanos. Hoje em dia, um historiador, né, seria chamado de louco se dissesse que o começo da Segunda Guerra Mundial foi por causa da vontade de Deus de castigar os povos, né? Se o historiador vai dizer isso, ele vai dizer, você não está fazendo historiografia, você está fazendo interpretação teológica de um evento, né? Então, nós, hoje em dia, costumamos distinguir aquilo que no Antigo Testamento está imbricado, confundido. Então, a minha função é um pouco de desconfundir aquilo que é testemunho de fé e aquilo que é fato histórico. E cada testemunho de fé preserva a memória histórica e interpreta essa memória para a atualidade do seu tempo. Bom, agora eu posso entrar, depois dessa breve introdução, eu posso entrar, então, na questão de analisar os textos do livro, os primeiros textos do livro do Êxodo, e a figura de Moisés, e essa experiência da opressão e libertação do Egito. Esse grupo de Moisés vai ser o segundo grupo, que posteriormente vai fazer parte do povo de Israel, vai se transformar em tribos, vai se unir em tribos e formar o povo de Israel. O que nós sabemos historicamente desse grupo de Moisés? Em primeiro lugar, nós temos que entender os números. Primeiro, os números daqueles que foram libertos e saíram do Egito. Acho que eu já falei sobre esses números. Ali diz no texto de Êxodo 12, 37 e seguintes, Êxodo 12, versículo 37 e 38. E saíram, deixa eu ler aqui para... Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Bom, 600.000 homens,
se vamos levar isso aqui ao pé da letra, você deve acrescentar mais um tanto de mulheres. 600 mil mulheres. E isso dá 1.200.000 pessoas. E eu acho que você vai acrescentar as crianças, você tem que duplicar de novo, porque naquela época o pessoal tinha muita criança. Então, no mínimo, 1.200 mais 1.200 dá 2.400.000 pessoas, arredondadamente 2,5 milhões de pessoas saíram do Egito. Puxa vida! O Egito não tinha mais do que 4 milhões de pessoas naquela época. Quer dizer, seria uma debandada total do país, sem que houvesse nenhum registro histórico na bem documentada história do Egito desse fato. Né? Então, por que estão ali esses números? Esses números querem dizer todo o povo de Israel esteve no Egito. E na época que o texto foi escrito, olha, mais ou menos o povo de Israel era 2,5 milhões de pessoas. Então, todas as 2,5 milhões de pessoas estiveram no Egito. Porque perfaz todo o povo de Israel. Então, essa é a maneira que se escreve história. Se vê a história do passado a partir da realidade presente. Então, todos nós estivemos no Egito. E quantos somos todos nós? Mais ou menos 2,5 milhões. Só que, então, esses números não são históricos, mas eles são teológicos. Eles querem dizer todos nós estivemos no Egito. Todos nós que vivemos hoje estivemos no Egito. Né? E temos parte nessa experiência do Egito. Bom, então, também, 2,5 milhões de pessoas não iriam poder atravessar o deserto. Vocês sabem que o deserto não aguenta muitas pessoas. Pequenos grupos têm oportunidade de sobreviver no deserto, mas milhões de pessoas não sobrevivem no deserto. Então, esse é o fato histórico que um grupo pequeno certamente saiu, mas não dessa envergadura. O que nós mais sabemos? Nós temos uma carta de um funcionário aduaneiro egípcio que escreve para seu comandante o seguinte, nós temos essa carta e eu vou lê-la. Aqui, achei no meu livro de História de Israel. Se chama o Papiro Anastase, que é datado do século XII, 1190, 1190, começo do século XII, final do século XIII, 1200, né? Então, o que diz esse documento? Diz o funcionário, outra comunicação para o meu senhor, quer dizer, o comandante que mandava nele. Acabamos de deixar passar as tribos dos Chazo de Edão pela fortaleza de Merenta até os açudes de Pitom de Merenta em Tecoa, a fim de manter vivos a eles e a seu gado conforme a boa vontade do faraó, o bom sol de qualquer país. No ano 8 do nascimento de Sete, durante o tempo dos 5 dias bissextos, por meio de um documento, eu os fiz chegar aonde meu senhor se encontra. Essa é uma cartinha de um funcionário aduaneiro que está na alfândega, que controla as pessoas que entram no Egito. E nós sabemos que naquela época haviam diversas fortalezas nos limites, nas divisas do Egito, controlando pessoas que saem e pessoas que entram. Assim como hoje, na divisa dos países, nós temos as alfândegas, né, que querem saber o que vocês querem no país, onde é que vocês vão. Então, esse funcionário escreve para o seu superior, Chazo é um nome que eles usam para pessoas do deserto. Temos gente do deserto
né, seminômadas do deserto, que vêm com seu gado, com suas cabras e suas ovelhas, pedir para entrar até as águas de um lago, de uma fonte de água. Então, o que significa isto? Era corriqueiro que quando havia certa falta de água nas estepes, nas partes onde não chove muito, esse pessoal ia para o Egito, porque no Egito não depende de chuva. O Egito tem o rio Nilo, e a gente diz que o Egito é um presente do rio Nilo, porque o rio Nilo, periodicamente, regularmente, traz as suas enchentes, e as águas das enchentes conseguem irrigar até 100 quilômetros em cada margem, e o Egito é fruto dessa agricultura propiciada pelo rio Nilo. O rio Nilo está no Egito. As pessoas que têm fome sabem, no Egito tem comida. Então, é bastante corriqueiro que naquela época, no século XIII a.C., pessoas entravam no Egito, né, para sobreviver, para ter água para os animais, para ter água, para ter comida que comer. E nós temos nos textos bíblicos diversos textos que falam de gente com fome que vai para o Egito. Abraão vai para o Egito. José é vendido como escravo para o Egito, mas os irmãos de José, quando tem carestia na Palestina, onde é que eles vão comprar comida? Eles vão para o Egito, porque sabem que no Egito tem comida. Na Palestina não tem comida, porque na Palestina é seca, depende da chuva, unicamente da chuva, não tem rios. Né? E quando num ano chove pouco, eles vão para o Egito para comprar comida. Então, essa é uma realidade. E assim como essas pessoas vão para o Egito em busca de comida, nós temos que imaginar que grupos de nômades foram para o Egito e parte desses que foram para o Egito depois fugiram ou foram expulsos e se transformaram em grupos de Moisés que foram participar da formação do povo de Israel. Então, esse é um texto que corrobora o quê? De fato, é plausível que futuros israelitas tivessem entrado no Egito e lá terem sido escravizados. Então, o que significa escravizado? Geralmente, esse povo que vem de fora deve pagar pelo seu sustento. E como é que eles pagam pelo sustento? Eles não se tornam escravos no sentido helenístico da palavra. Não existe o sistema escravagista como existia no mundo grego. Mas existia o trabalho compulsório. As pessoas, para poder sobreviver no Egito, devem se comprometer a trabalhar gratuitamente para projetos do Estado. Isso a gente chama de corveia ou trabalho compulsório. Então é muito plausível que grupos que imigraram para o Egito tenham sido requisitados pelo poder do Estado para fazerem trabalho compulsório em construções civis. Em construções do Estado, na verdade. Né? E nós temos também diversas pinturas, afrescos em paredes, que mostram como pessoas estrangeiras, a gente nota pelo jeito deles se vestirem, que eles não são egípcios, como pessoas estrangeiras foram obrigados a trabalhar na construção. Quer dizer, ou fazendo tijolos, ou carregando tijolos, ou construindo, ou carregando pedras e construindo edifícios. Então, essas pinturas estão ali a comprovar que esse tipo de trabalho compulsório era normal no Egito. Então, é muito plausível que esses grupos estrangeiros, né, fossem obrigados a trabalhar para o faraó. Né? E também grupos que posteriormente saíram do Egito, foram, né, libertados do Egito e fizeram parte do povo de Israel. E ali nós temos outro elemento histórico, nós temos dois nomes. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 11, fala que os antepassados de Israel trabalharam na construção de Pitom e Ramsés. E os arqueólogos conseguem, mais ou menos, localizar
essas duas localidades. Pitom significa Pitom, templo de Atum, e Ramsés é um conjunto de moradias e de celeiros, e esse conjunto habitacional e conjunto sagrado e conjunto administrativo na região do delta do Nilo, sabemos que foi construído pelo Ramsés II. Com isto, nós também conhecemos o faraó da opressão. O faraó da opressão tem o nome de Ramsés II. Existiam muitos Ramsés. Eu acho que existiam até 13 Ramsés. Então, Ramsés I, II, III, IV, V, e assim vai. Então, o Ramsés II, que nós sabemos também quando ele reinou, esse faraó, de 1290 a 1224. Então, se os dados conferem, os grupos que tiveram a experiência da opressão estiveram no Egito sob o governo de Ramsés II e foram obrigados a trabalhar para o faraó na construção de um complexo de prédios estatais públicos, tanto religiosos quanto administrativos, quanto comerciais. Porque na região do Delta, a região do Delta é uma região grande, com diversos braços do Nilo, uma região muito fértil, é onde que existe a maior produção agrícola até hoje. Né? Essa região do Delta, então, precisava de celeiros e de uma organização administrativa para armazenar e para controlar a alimentação. Então, temos esses elementos históricos que nos dão credibilidade ao texto bíblico. Essa é a memória histórica que está preservada no texto bíblico. A figura de Moisés. A figura de Moisés também não é inventada. A figura de Moisés é histórica. Por quê? Primeiramente, porque ele tem um nome egípcio. Moisés não é nome hebraico, não é nome semita, é um nome egípcio. Moisés significa aquilo que nós chamamos de Ben, filho de. Filho de, geralmente, Moisés, ou Messás, filho de, tinha um atributo divino. Filho do Deus tal, filho do Deus da divindade tal, filho do Deus Re, então seria Ramsés, filho do Deus Tut, então seria Tutmés. Então, esses nomes aqui são conhecidos na historiografia egípcia. Então, Moisés é um nome egípcio. Conforme a tradição bíblica, no entanto, ou ele nasceu no Egito, de pais imigrados, ou ele próprio foi imigrante ao Egito. Né? Porque a relação dele não é com egípcios, a relação, toda o ambiente familiar dele não é egípcio, mas é semita. Naturalmente, eu vou falar de Moisés um pouco mais tarde de novo, quando eu vou falar sobre a mulher de Moisés. A mulher de Moisés tem um papel muito importante na história, e também na história da teologia, e também na história de como vamos entender o nome do Deus de Israel, o nome Yahvé, o tetragrama sagrado que é, por alguns, transliterado Yahvé, por outros Javé, por outros Jeová, quer dizer, não, por outros simplesmente Senhor. Né, o texto, geralmente as Bíblias transcrevem o termo, o tetragrama sagrado que designa o Deus de Israel, que não deve ser pronunciado, por isso a gente tem diversas maneiras de pronunciá-lo, só não o nome verdadeiro. Né? Então, a Zípora, a mulher de Moisés, tem muito a ver com esse Deus. Nós vamos ver isso mais no fim. No entanto, então, a opressão existiu. Um grupo de pessoas de fora do Egito, de imigrantes ou de migrantes, foi forçado a trabalhos compulsórios pelo faraó. E esse trabalho compulsório foi entendido como uma opressão, como de fato deve ter sido, né? Uma opressão, e esse grupo conseguiu se libertar dessa opressão
E a fé desse grupo diz: nós conseguimos fazer isto através do nosso Deus. E esse nosso Deus, eu vou chamá-lo agora de Yahvé, porque assim é que no hebraico antigo se pronunciava esse termo, Yahvé. É por causa desse Deus Yahvé que nós conhecemos no Egito, é que nós fomos libertados. E por exemplo, toda a história das pragas, das 7 pragas, são um testemunho de fé que quer dizer o nosso Deus. O Deus dos oprimidos é mais forte do que o Deus dos opressores. O Deus do faraó não tem tanto poder quanto o nosso Deus que somos oprimidos. Então, toda aquela competição entre os magos do faraó, quer dizer, os sacerdotes do faraó, e Arão e Moisés, eles competem, né? Vamos ver quem tem mais poder. Então, às vezes, né, o Arão transforma as águas em sangue, e daí os magos do Egito também conseguem fazer em sangue. Quer dizer, aí está empatado. Mas com o decorrer do tempo, se torna evidente que o Deus dos oprimidos é mais forte do que o faraó, e o faraó se convence de que esse Deus Yahvé é mais poderoso do que ele. Então, essa história da praga que estão assim, que recolhem as diversas experiências de catástrofes naturais e reúnem todas elas como se fosse uma única bola de canhão contra o faraó, né? O faraó tem que experimentar a força de nosso Deus através de todas essas chamadas pragas. Agora, falando do milagre maior, que se tornou o épico da história de Israel, que sempre de novo é lembrado, e que é relatado no capítulo 14 de Êxodo, que se chama, o título diz a travessia do Mar Vermelho. Capítulo 14 vai falar desse grande milagre. Os historiadores vão tentar compreender o que de fato aconteceu. Qual é que é o fenômeno natural que aconteceu que os que o experimentaram puderam dizer: só nosso Deus pode ter feito isso para nos ajudar, né? Esse milagre da natureza, somente Yahvé pode ter sido responsável por ele. Bom, aqui, se a gente ler com atenção o texto, vocês vão notar que há diversas tradições que são combinadas nesse texto. Só para exemplificar, eu não vou poder fazer esse trabalho exegético com vocês, mas só para informar. Conforme uma tradição, os israelitas, os futuros israelitas, ou seja, o grupo de Moisés, fugiu do Egito. Conforme outra tradição, eles foram expulsos do Egito, porque o faraó tinha medo de que eles pudessem ser fortes demais e fazer uma rebelião e derrubá-lo do poder. Então, uma tradição, eles foram escoltados para fora do país. Conforme outra tradição, eles fugiram. Se vocês lerem, eu posso até dar os versículos bíblicos por aqui, mas vai ficar muito monótono. Se vocês lerem com atenção, né, eu até posso mandar por e-mail uma tentativa de separação das diversas tradições que foram juntadas no capítulo 14. Ou então, vocês têm diversas localizações do evento. Uma localização diz que era em Sucote, Pi-Hahirote e Sucote. São 2 termos geográficos. Uma outra tradição fala em Baal-Zafon. Então, já na geografia, as tradições não sabiam mais certo onde que foi o evento, onde que aconteceu o evento. Isso combina-se com o fato de nós chamarmos
este mar de Mar Vermelho. O texto original não fala em Mar Vermelho. O texto original fala em Mar dos Juncos. E até hoje não se sabe direito onde fica esse Mar dos Juncos. Alguém de vocês vai dizer, mas pastor, se eu vou abrir o mapa, está escrito lá Mar Vermelho. Mar do Junco? Mar dos Juncos. Junco. Você sabe o que é junco? São aquelas plantas que crescem nos banhados. É o Mar dos Juncos. O texto hebraico fala em Mar dos Juncos. Então, os tradutores e os editores das Bíblias identificam este Mar dos Juncos com aquele braço que hoje nós chamamos de Golfo de Suez. Né? Se vocês vão olhar no mapa, o Golfo de Suez, nos mapas bíblicos, se chama de Mar Vermelho. Tem um problema identificar o Mar dos Juncos com o Mar Vermelho. Por quê? 3 problemas. 1, porque não tem junco lá. 2, porque ele fica muito, muito, muito longe, tá, do caminho mais rápido para sair. Ou seja, eles vão pegar um atalho até a península do Sinai para poder chegar na Palestina. Então, esse atalho, para quem está fugindo, é algo que a gente não pode... Não é bom senso, em todo caso, quem foge, pegar um atalho maior, né, correr riscos maiores e coisa assim. Bom, existe um motivo por que os mapas bíblicos colocam ali o nome, identifica o Golfo de Suez identifica o Golfo de Suez com o Mar Vermelho, ou seja, o Mar dos Juncos. Porque no outro lado da Península do Sinai, no Golfo de Acaba, o Golfo de Acaba tem juncos. E ali, em um texto do livro de Reis, esse Golfo de Acaba é chamado de Mar Vermelho. Quando Salomão fala dos seus navios que estão no Golfo de Acaba, ele fala do Mar Vermelho. Então, os geógrafos acham, bom, se aquele Golfo de Acaba é Mar Vermelho, então esse outro braço do Sinai também deve ser. Então, a partir dali surge essa identificação do Mar dos Juncos com o Mar Vermelho. Mas não sabemos se foi lá mesmo que ocorreu o milagre. Existe uma segunda proposta que se baseia no relato de um outro fugitivo. Era um perseguido político do faraó. Ele teve que fugir com o seu grupo, com os seus súditos, ou com os seus adeptos, do Egito, e ele usou uma outra rota, que ele descreve muito bem. É a rota pela parte pantanosa onde há diversos lagos, que antes de chegar ao deserto, existe uma região pantanosa no Egito, e essa região pantanosa é formada por diversos lagos. Tem os lagos amargos, e os lagos têm outros nomes hoje em dia, têm nomes árabes. E praticamente esses lagos não existem mais, porque o canal de Suez simplesmente ligou esses diversos lagos para formar um grande canal, que é hoje que se vê, é o canal de Suez. Então, essa é uma segunda tentativa de dizer que os lagos, na verdade, são o lugar de passagem, de travessia. E uma terceira proposta, é uma proposta que os israelitas pegaram a rota norte. E essa proposta está baseada num dado bíblico, quer dizer, o nome de Baal Safon, que aparece lá em Êxodo 14, versículo 2, foi descoberto por arqueólogos numa pequena faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o mar Sirbônico, que é um pequeno mar interno, né, que está ligado, assim como a Lagoa dos Patos está ligada ao Oceano Atlântico, né, como por uma pequena
passagem, assim o mar Cirbônico está ligado ao mar Mediterrâneo. E no meio do mar Cirbônico, tem uma pequena faixa de terra, e lá tem um santuário dedicado a Baal Safon, que era o deus dos marinheiros e dos peregrinos. Então, muitos dizem, mas se o Baal Safon, se essa informação por acaso estiver correta, então o evento do mar não é no mar, não é no Golfo de Suez, nem nos Lagos Amargos, mas é no mar Cirbônico, bem mais ao norte. Esta dúvida, os historiadores até hoje não conseguiram resolver, né? Eu tenho a minha preferência e eu vou dizer qual é que é depois. Minha preferência se baseia naquilo que os textos bíblicos dizem sobre de que natureza foi o evento. Esse milagre, tudo bem, foi um milagre, mas em que consistiu esse milagre? E também aqui nós temos diversas respostas, ou diversas tentativas de explicar o que aconteceu. Vocês sabem que esses textos foram escritos muitas vezes 1000 anos depois, não tanto, 800 anos depois do acontecido, né? Então, na retrospectiva, eles tentam entender o que de fato aconteceu. E uma tradição, a mais miraculosa, diz, é aquela que vocês conhecem, que vocês viram no filme de Hollywood, Os 10 Mandamentos, né? Aquela onde o mar se reparte em 2 partes, e vocês veem as paredes de água em cada lado, e no meio uma rota de caminho seco pelo qual os israelitas passam. E no momento que eles passaram, as águas que são paredes à esquerda, simplesmente voltam por cima da cabeça e dos cavalos dos egípcios. Essa é a parte mais, vamos dizer, plástica, né, mais hollywoodiana do relato. A segunda parte, né, que a gente muitas vezes na leitura esquece, porque a gente está tão impressionado com esse milagre da falta de gravidade, né? Quer dizer, a lei, conforme esse milagre, a lei de gravidade, né, deixou de existir. Que a gente não observa as outras tradições. Por exemplo, no capítulo 14, versículos 21, 25 e 27, eu vou até ler isso, porque para vocês souberem que eu não estou mentindo. Capítulo 14, 21, 25 e 27. Eu leio na minha versão do Almeida o seguinte, no final, na metade do versículo 21. E o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. Quer dizer, aqui fala de um mar que soprou, do mar oriental, ou seja, um mar quente que vem do deserto, soprou e as águas se retiraram. E depois, no versículo 24, e na vigília da manhã, ou seja, na madrugada, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Quer dizer, os egípcios ficaram com medo desse Deus que começou a agir. E agora, o que eu disse? Aqui, no versículo 25, segunda parte. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. O quê? Ou seja, o quê? Aqui não é mais os israelitas que fogem, mas os egípcios fogem de Israel porque notam que Deus está do lado deles. E aqui, versículo 26. Então disse o Senhor a Moisés, 27, aliás. E o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Ou seja, aqui, essa tradição quer explicar de outra forma o milagre.
que um vento soprou as águas durante a noite, e na madrugada as águas vieram de volta e as águas pegaram os egípcios que estavam fugindo. E a água encobriu os egípcios em fuga. Uma outra leitura, uma outra tentativa de interpretar o que aconteceu, de que consistiu esse milagre. Por fim, existe uma terceira tradição, uma terceira tentativa de explicar. E essa tentativa está, deixa eu ver, eu também vou... No capítulo 14, versículo 25, está aqui. Sim, o começo do capítulo 14, versículo 25 diz: e Deus emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar com dificuldade. Aqui é uma outra visão do milagre. Esse texto diz que os carros dos egípcios ficaram atolados num lamaçal, ou num banhado, ou não sei em quê, e de modo que eles não conseguiram mais correr atrás dos israelitas em fuga. Essas três tradições, de três épocas diferentes, são três tentativas de explicar como aconteceu o milagre, né? A gente não sabe quanto elas preservam de memória histórica, porque você sabe que essa questão da memória histórica é um pouco difícil, porque essas histórias são contadas de pai para filho, para neto, por gerações, e você sabe que cada vez que se conta uma história, ela se torna um pouco diferente, né? Até que ela chega a ser escrita, ela já tem diversas formas. E aqui a gente nota as diversas formas que ela recebeu durante, né, no decorrer da sua transmissão oral. Então, aqui, a partir desses três dados, os historiadores descartam a versão do grande milagre das duas paredes de água. Os historiadores vão pesquisar o que pode estar correto nessas outras afirmações. E um deles diz, uma pessoa que eu prezo muito, mas que entre mentes não mais concordo com ele diz que os israelitas fugiram pelos banhados do mar e dos mares e dos lagos internos para alcançar o deserto. Ou seja, o esquadrão dos carros puxados a cavalo, né, dos egípcios não conseguiram passar por esse banhado e ficaram atolados. É uma possibilidade, mas aí não explica, por exemplo, por que havia egípcios mortos na praia, né? O texto mais conhecido, o texto mais antigo dessa história toda, é o texto de uma mulher. Ele está no capítulo 15, é o Cântico de Miriam. O Cântico de Miriam, o texto mais antigo que nós temos aqui, né, sobre esse assunto, dizia, a Miriam canta assim: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Então, conforme essa tradição, que é a mais antiga, os carros e os cavaleiros que perseguiam Israel foram precipitados no mar. Ou seja, a água encobriu. Então, se eles ficaram atolados, a água não podia ter encoberto. Então, a terceira hipótese é a seguinte: foi de fato à beira do mar Mediterrâneo que houve essa chamada travessia, mas que não era, na verdade, uma travessia. Tratava-se de um maremoto. O maremoto que provocou uma onda gigante, e existem maremotos no mar Mediterrâneo, que invadiu a estreita faixa de terra onde está Baal-Safon e inundou, quer dizer, e foi por cima dos egípcios, mas não por cima dos israelitas. Então, essa é a terceira possibilidade de
ou a segunda possibilidade que os historiadores veem de descobrir qual é a memória histórica que está por trás disso. Ou seja, foi um tsunami que apareceu na hora certa e pegou o pessoal certo, deixou, né, os israelitas se escaparem e pegou só os... Né. Então, todas elas, independentemente qual delas é histórica, né, todas elas dizem o mesmo. Teologicamente, isto foi um milagre de Deus. Né? Então, nós temos então aqui um testemunho de fé desse evento histórico marcante no povo de Israel. A gente está, eu não sei se vocês estão entendendo, eu estou misturando testemunho de fé com memória histórica. O que os historiadores pensam e o que os teólogos querem dizer. Eu não sei se isso aí, às vezes, confunde a cabeça de vocês. Né? Mas quem lê o texto bíblico deve estar sabendo que ele não está lendo um manual de história. Eles não quiseram escrever um livro de história para que nós pudéssemos saber o que aconteceu com eles. Eles querem transmitir uma mensagem teológica para animar a fé, para, né, lembrar o povo de Israel que o Deus que ajudou no passado também vai ajudar no presente. Né? Então, para fortalecer a esperança, fortalecer, né, a solidariedade e coisas assim. Então, essa é a intenção desses textos. Né? Mas eles não são inventados, os textos. Os textos se calcam, se radicam em fatos. Né? E esses fatos a gente deve descobrir através dos olhos da fé. Né? Por trás dos olhos da fé. Pronto, agora a figura de Moisés. Como eu falei, Moisés tem nome egípcio. As tradições todas confirmam que ele não é de origem egípcia. Ou ele é filho de imigrantes, ou ele próprio foi um imigrante. Então, imigrantes no Egito, né, essa é a probabilidade maior, imigrantes que vão para o Egito, ficam um tempo no Egito morando lá, vão dar os nomes, os filhos que nascem lá, nomes egípcios. Né? Isso é uma coisa natural. Né? Então, talvez Moisés tenha sido um desses. Agora, existe aquele milagre do salvamento de Moisés. A criança que foi colocada num cesto, né, e foi colocada no rio. E por quê? Porque senão os soldados do faraó iriam encontrá-lo e para salvá-lo colocaram no rio. E, por acaso, a princesa, a filha do faraó, encontrou e adotou o Moisés. Essa história não tem nenhum fundo histórico. Lamento dizer isso. Essa história se conta de diversos governantes e de diversos heróis da antiguidade. Ou seja, é uma história migrante, que a gente, uma história itinerante. Ela se conta de um, se conta de outro. A mais famosa, que nós temos textos preservados, é a história do rei Sargão da Síria. Também o rei Sargão da Síria estava ameaçado, que os pais estavam ameaçados, né? E o filho foi, então, para salvar, foi colocado num rio, num cesto, e quem a encontrou, esse cesto foi uma deusa. E a deusa criou esse rei, esse menino que futuramente então veio a ser rei. Nós temos na mitologia grega e na mitologia babilônica muitas histórias semelhantes de que alguém, o futuro herói, foi desde cedo salvo pelas mãos bondosas do seu Deus. Né? Então, para que se diz isto? Para que se conta uma história dessa? Moisés é o escolhido de Deus desde o seu nascimento. E ele acompanhou Deus, e ele acompanhou o seu escolhido desde o seu nascimento. Essa é a intenção teológica dessa história. Deus estava com Moisés, não só a partir da vida adulta, mas já a partir da vida de criança, desde o nascimento. Também
não temos nenhuma manifestação sobre o projeto de opressão do faraó em tentar eliminar todas as crianças do sexo masculino daquela época. Isso até seria um contrassenso, né? Porque era mão de obra barata. Por que vai se eliminar a mão de obra barata quando os faraós precisam dessa mão de obra? Então, esse projeto também quer dizer que o projeto do faraó é tão opressivo que as crianças que nascem dentro desse projeto, né, são fadadas à morte. Ou então, o trabalho escravo que eles realizavam era entendido como um trabalho que levava à morte não só das pessoas adultas, mas também das crianças, né? Então, por isso se conta essa história, para testemunhar, né, que dentro do povo de Israel havia mulheres que desrespeitavam o poder político para salvar pessoas ameaçadas de morte, né? Então, é uma reflexão da resistência de mulheres dentro de um sistema de opressão, né? Como o povo se organizava para poder resistir às arbitrariedades de um faraó. Então, todas essas histórias querem mostrar essa força do povo, essa resistência do povo. O Moisés agora, eu já falei antes, não é uma ficção, senão o povo de Israel nunca teria dado o nome egípcio para uma pessoa que foi muito importante na sua história. E outra coisa que não pode ser ficção é o casamento dele com a Zípora. Zípora, aliás, significa passarinho em hebraico. Conta a história, a narrativa que Moisés teve que fugir do Egito e encontrou e foi para a terra onde viviam os midianitas. Viviam os midianitas que tinham um sacerdote chamado Jetro. Conforme uma tradição era Jetro, conforme a outra tradição ele se chamava Reuel, mas é a mesma pessoa. Esse sacerdote tinha diversas filhas, e essas filhas, e o Moisés chegou a trabalhar com este sacerdote. Ele foi ser um pastor deste sacerdote, pastoreava as ovelhas e cabras desse sacerdote, e com o decorrer do tempo ele se casou com uma das filhas dele, que se chamava Zípora. E foi nesse período em que ele trabalhava para o sacerdote Jetro, o sacerdote da religião midianita, que lhe aparece o Deus. Em Êxodo 3, nós lemos a história da sarça ardente, onde Deus aparece a Moisés no meio do fogo e vocaciona Moisés a voltar para o Egito e salvar o seu povo. Ali aparece a palavra importante: ouvi o clamor do meu povo, vai lá e salva eles, liberta esse povo da opressão. Ou seja, Moisés descobre Yahvé, o Deus de Israel, na terra dos midianitas. E ali ele é vocacionado. Isso é muito interessante, né? Isso já leva a uma hipótese de que o Deus de Moisés, na verdade, ou na origem, era também o Deus dos midianitas. E também o Deus da Zípora. E isso se comprova num dos textos mais difíceis de interpretar que existe no Antigo Testamento. Mas também um dos textos mais curiosos, né? O que é difícil de entender deixa aguça a curiosidade, né? Esse texto, por ser tão curioso, eu vou ler para vocês. É bem curto. Está no capítulo 4 de Êxodo. Quando Moisés está indo de volta ao Egito, da terra dos Medianitas, que é uma terra árida, que fica no outro lado do Golfo de Acaba, ou seja,
se vocês quiserem, no outro lado do Mar Vermelho, que está no mapa dos mapas bíblicos, né, no noroeste da Arábia Saudita. Aproximadamente lá onde é Meca e Medina, hoje em dia, essa era antigamente a terra dos midianitas. Lá estava Moisés. Curioso, tão longe ele estava, né? E lá ele encontra o seu Deus, o Deus do povo de Israel, que se chama Javé. Esse Deus que vai dizer para os teus antepassados, para os patriarcas, para Abraão, para Isaac e Jacó, eu não me dei a conhecer como Yahvé, para você eu estou me dando a conhecer como Yahvé. Então, ali que ele conhece Yahvé. E na volta dele ao Egito, ele vai com a sua mulher e seu primeiro filho. E no caminho acontece uma coisa curiosa. Eu leio, capítulo 4, versículo 24 até 26. Só 3 versículos. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor. Aqui o Senhor significa Yahvé. É o Deus que ele acabou de conhecer. Encontrou o Senhor e o quis matar. Curioso, né? Deus quis matar Moisés. Yahvé quis matar Moisés. Que coisa estranha. Então Zípora, vejam, quem tomou a iniciativa? Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, ou seja, circuncidou seu filho, lançou o prepúcio sangrento aqui, nos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Essa história, quem é que vai entender essa história? Eu tenho um palpite, né? Eu posso dizer aqui que tem, olha, eu acho que deve ter mais do que 1000 palpites a respeito dessa história. Eu parto do texto hebraico e parto quando diz esposo de sangue, porque o termo esposo aqui usado no hebraico também pode significar parente. E eu uso essa tradução, parente de sangue tu és agora. Porque ela pegou o prepúcio sangrento do filho, jogou em Moisés, e o sangue ficou em Moisés, e eu disse, agora tu és. E ela diz, parente de sangue tu és agora. E Javé deixou dele, deixou de matá-lo. O que isso aí quer dizer? Em primeiro lugar, Yahvé quer matar Moisés. Moisés não sabe como reagir. Quem toma a iniciativa é a Zípora. Por quê? Porque ela sabe, ela conhece quem é esse Deus. O Moisés não conhece. Ou seja, a Zípora tem que fazer o ritual para esse Deus novo que Moisés aprendeu, que ele ainda não conhece, para ele saber de que se trata. Então a Zípora conhecia esse Deus e o Moisés aprendeu da Zípora quem é que é esse Javé. Por isso a iniciativa é dizer, porque essa iniciativa da Zípora é tão incomum, porque é o único texto onde se fala que uma mulher circuncida um filho. Todos os outros textos, e toda a história do judaísmo vai dizer, só um homem pode circuncidar um filho, nunca uma mulher. E o único texto que existe que trata que uma mulher fez isso é este aqui. Então, esse texto não é inventado. Esse texto é muito antigo. E em favor da antiguidade, depõe também qual é a faca da Zípora. Não tem faca. É uma lasca de pedra. Ou seja, nós estamos na idade da pedra. Não existia ainda a faca, né? Nem de bronze, nem de ferro. O ferro vem bem depois do bronze. Mas nem a de bronze não existia ainda. Então, esse texto muito antigo, a meu ver, quer mostrar o seguinte: o Deus Javé era um Deus dos midianitas. A Zípora era midianita, Moisés não. E para que Deus aceitasse Moisés
ele tinha que ser parente de sangue. E parente de sangue você torna aspergindo sangue em cima do marido. Então, com isto, a gente poderia, né, as teólogas feministas aqui podem aproveitar esse texto e dizer, olha, Moisés não é aquele grande teólogo, ele aprendeu teologia com a mulher dele, porque a mulher dele sabia de que, né, quem era esse Yahvé. O Moisés tinha que primeiro aprender aos poucos sobre esse Deus, até que ele ficasse bem, né, bem familiarizado com ele. Né? Então, essa é uma das explicações possíveis de que Yahvé era também, ou na origem, antes de ser Deus de Israel, era Deus dos Midianitas. Tem outros textos que falam a favor disto, mas não vou entrar nisso agora. Então, esse Deus vinculado a Moisés, esteve vinculado com os midianitas, e sempre se pergunta aqui, esse Deus se revelou, né, geralmente a gente identifica o lugar da sarça ardente com o Sinai. Então, se isso é verdade, então o Sinai estava no perímetro de peregrinação dos midianitas. O Sinai era o monte sagrado dos midianitas, antes de se tornar monte sagrado de Israel. Então, muita coisa a gente vê a partir disso, que religião, na verdade, é uma coisa que não é assim que tem aqui um começo e ali tem um fim. O Yahvé não apareceu, né, de repente, ele já era reverenciado por outros quando Israel o adotou como seu Deus, o Deus libertador. Eu ainda não expliquei o que Gênesis 3 quer dizer quando Moisés pergunta qual é o teu nome. E ele diz, eu sou o que sou. Ehyeh Asher Ehyeh. Eu sou o que sou. O que significa isto? Eu não sei se vamos deixar isso para agora ou vamos deixar isso para uma próxima vez e deixar em suspense assim a novela e deixar em espaço para perguntas, porque eu estou vendo agora que eu já 10:50, então eu acho que eu devia parar por aqui e deixar um espaço para as perguntas, que se a gente quiser fazer outro encontro, eu não sei se é possível, se vocês têm vontade, a gente poderia talvez retomar isso e seguir para uma outra parte. Era isso, então. Como é que é a história de Moisés, desse Moisés, agora novo convertido, se entrelaça com esses grupos que já estavam no Egito? Eu não sei se o senhor chegou a falar sobre isso. Não, isso ainda não falei. Não sei se cabe também. Então, a gente deve pressupor que esse grupo de Moisés vai atravessar um trecho de deserto e vai chegar na Palestina, provavelmente pelo sul da Palestina, e vai se encontrar com esses grupos, vamos chamá-los de os grupos abraâmicos que estavam morando lá, e junto com outros grupos. E uma tese muito forte é que eles trazem o estopim do novo, porque eles trazem a experiência da libertação vinculada a um Deus que não é cananeu, um Deus que vem de fora. E isso é o estopim que faz com que outros grupos marginalizados morando na Palestina se agreguem e aos poucos formem uma certa coesão e formem as tribos que depois vão se unir, né, no povo de Israel. Então, essa é uma teoria por exemplo, do Norman Gottwald, que a fé em Yahvé é trazida pelo grupo de Moisés e ela se impõe à religião dos que moravam na Palestina por essa força, né, que estava dentro dessa teologia, né? As pessoas oprimidas são libertas. E como no sistema de cidades-estado da Palestina havia muita gente oprimida, muitos se agregaram a esse movimento, e então foi o elemento principal de coesão
para que os diversos grupos pudessem dizer: nós nos entendemos como irmãos. E nós adotamos esse mesmo Deus. Mas eu estava pensando no Egito mesmo, né? Porque Moisés saiu, foi longe pra caramba, voltou, né? Eu dei uma espiadinha aqui no mapa de novo, eu até mandei no grupo lá da igreja. Voltou, aí quando ele volta pro Egito, ele reencontra uma turma, aí que não necessariamente parente, né? Como tá escrito no Êxodo. E como é que ele se liga com essa turma que tá lá no Egito e saem juntos? Olha, deve ter havido algum tipo de parentesco com povos nômades, porque bem no início eu falei que povos nômades iam para o Egito para sobreviver, né? E isso era uma constante, e constante também era que esses povos nômades que se refugiavam no Egito para sobreviver eram requisitados para trabalho compulsório pelos faraós nas suas construções, né? E então, esses povos seminômadas que foram para o Egito poderiam ter sido parentes ou vizinhos dos midianitas, e que quando Moisés foge, ele vai fugir para um lugar onde ele é bem recebido também, né? Ele não vai fugir para um lugar bem estranho. Então, deve ter havido anteriormente já relações de parentesco com pessoas oprimidas no Egito e pessoas do deserto, e isso aí fez com que fosse mais possível isso. O texto bíblico, o versículo 38, eu citei lá no capítulo 12, versículos 37 e 38, o versículo 38 traz um termo muito interessante. Além dos parentes de Moisés, digamos assim, além dos israelitas, saíram com Moisés um misto de gente, uma mistureba de gente, ou seja, muita gente não identificada com aquele grupo, né, de parentesco dele. Então, significa o quê? Essa proposta de fuga ou de libertação atingiu pessoas para além do grupo de afins, né, com os quais o Moisés tinha contato. Então, ali a gente pode saber que o grupo de Moisés era multiétnico. Né? Era multiétnico e, como tal, ele vai fazer parte do futuro povo de Israel. É assim eu vejo a história por trás dos textos. Mais uma pergunta? Ou vocês querem remoer primeiro e deixar as perguntas? A pergunta é a seguinte: e agora? Né? E agora? De tanto tempo a gente lê, relê, e quando a gente começa, né, a entender, a gente vai ficar, eu pelo menos agora vou dormir, sabe, com um monte de interrogações, assim, um monte de aqui, ali, cheio, para poder, eu vou ter que digerir, reler tudo que eu escrevi, todas as minhas anotações, para contextualizar nesta linha de pensamento, né? Porque eu percebo, é lógico, nós somos assim fundamentalistas e tal, mas eu, né? Que vim do catolicismo e tal, e vim de uma igreja batista, nunca no mundo, jamais na batista eu poderei pensar, sequer cogitar, eu não tenho liberdade, direito algum zerado. Então, assim, meu Deus, eu tô nas nuvens, uma descoberta em cima, assim, porque não passa por aí, por esse crivo, né? A gente está numa outra denominação, jamais eles vão falar que a gente está falando sobre isso, eles saem na hora deste grupo, tenho certeza. Eu sei disso. Eu podia contar algumas histórias, né? Mas veja, a pergunta é a seguinte: isso aí ajuda? Pelo menos isso aí não traz conflitos de consciência para muita pessoa, essa leitura que eu faço. Por quê? Hoje em dia existe uma tentativa de contrapor, ou é a Bíblia ou é a ciência.
a minha leitura não vê nenhuma contraposição. Os textos bíblicos são testemunho de fé baseado nos conhecimentos científicos daquela época. Então, a ciência vai evoluindo, vai mudando, né? E naturalmente, no século XXI, o Sol não gira mais em torno da Terra. Naquela época, girava em torno da Terra. Né? Então, mas vamos entender, não como um manual de história e um manual de ciência, vamos entender aquilo que eles querem ser. Eles querem transmitir uma mensagem. Então, a mensagem, a gente tem que descobrir qual é a intenção. Né? E aí, a mecânica, como acontece o milagre, para eles é secundário. Né? Sempre foi um milagre. Independentemente do que tenha ocorrido, sempre foi um milagre. No entanto, se a gente quer, como historiador, ver, a gente pode perceber uma e outra coisa que eles se lembraram. Foi mais ou menos assim. Né? Então, outros lembraram de outra forma. Então, quem vai escrever vai dizer, bom, eu vou juntar tudo. Né? Porque não existe uma leitura errada, existe uma diversidade de leitura. E eu gosto de fazer esse trabalho porque eu sou ecumênico, e a Bíblia me ensina a ser ecumênico. A Bíblia não diz, isso aqui está errado, vamos deixar fora. A Bíblia diz, não, isso aqui pode ter uma coisa de verdade, vamos colocar no meio. Né? Então, esse texto da travessia do Mar Vermelho tem 3 tradições. Aquele que escreveu diz, vamos deixar uma fora? Não, vamos colocar as 3. Um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui. Por quê? As 3 têm o seu fundo de verdade. Né? Então, quanto ao testemunho teológico, todas as 3 têm valor. Né? Então, a minha leitura é não fundamentalista e ecumênica. Esse é o meu princípio de ler o texto bíblico. Né? E até agora, esse tipo de leitura só me fortaleceu na fé do que me privou da fé. Porque ele vai me apontar o que é secundário e o que é importante. Né? Por exemplo, o que é apenas um resquício cultural no Antigo Testamento e o que é mensagem teológica que ainda é relevante hoje. Esse tipo de leitura faz essa distinção. E só fazendo essa distinção a gente pode conviver com o avanço científico, com as novas teorias científicas e com a mensagem teológica. Assim, a fé se preserva pela ciência. A ciência está aí para comprovar a fé. Né? Para mim é assim, né? Como é que é? Existe um dito de Agostinho que é em latim, eu não me recordo mais bem, mas o intelecto, a razão, vai fortalecer e animar a sua fé. Por isso eu faço essa leitura que leva em conta, né, o trabalho do historiador sério, o trabalho do cientista sério, o trabalho do arqueólogo sério e o trabalho do exegeta, que deve saber distinguir o que é uma coisa e o que é outra coisa. Bom, falei muito de novo. E eu tô aqui também, né, porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar sobre essas coisas todas, assim, eu entrei em crise, acho que todo mundo entra. Sim, lá na faculdade. Faz parte. Se alguém quiser depois continuar essa conversa com a pastora, me chame. A gente pode aprofundar não, mas conversar sobre isso tudo. Eu não sei se alguém tem uma pergunta diretamente sobre hoje à noite, ainda para o pastor Nelson. Eu acho que elas virão no próximo. Algumas pessoas justificaram, não poder 3 ou 4 pessoas justificaram que justamente hoje tiveram impedimento. Então verão, né, a gravação. É possível que venham algumas dúvidas no próximo encontro. Eu ia dizer antes para a Ana Rosa. Pega um caderno vazio e começa a anotar as perguntas que aparece e começa também a colocar as suas hipóteses, como é que a gente poderia entender isso, de modo não fundamentalista. Né? Porque a minha leitura não é sempre a correta. Né? Eu tenho minhas opiniões também, quem lê a Bíblia não está eximido de dizer, aqui eu vou ter que opinar, porque pode ser uma coisa ou outra, né? Então eu vou ter opinião, que não precisa ser a de vocês, né? Também isso existe.
no estudo da teologia, no estudo bíblico, a gente às vezes se depara com coisas. Bom, isso se pode entender assim e assado. Vamos fazer o quê? Né? No reino de Deus a gente vai ficar sabendo, mas por enquanto a gente não sabe ainda. Então, anotem as perguntas e se vocês tiverem mesmo dúvidas existenciais urgentes, me mandem um e-mail. A Franciele pode disponibilizar meu e-mail para vocês não entrarem em crise.